Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Vocês pensaram que ia acabar, né, nessas férias, pensou que ia acabar os vídeos aqui do canal, mas não acabou. E aí, bora pra lá não, pra aqui. E bora gravar o vídeo de hoje, que é sobre orações subordinadas substantivas. Então, bora lá, gente. Bom, basicamente é uma oração aos galos. Não posso. Sempre, né? Não, mas agora tá quieto, não quer quieto. Bom, como assim oração subordinada substantiva, Nicolas? Como assim? Oxe, nunca nem vi. Bom, é assim. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre orações coordenadas, né? E vou deixar o link aqui na descrição. Bom, basicamente é assim. A gente sabe da oração coordenada, né? Existem as orações coordenadas e as subordinadas. Bom, a gente aprendeu isso. As coordenadas é quando uma oração ela tem não tem sentido completo uma com a outra. E um exemplo, quando uma oração ela tem uma função sintática independente, quando ela tem sentido completo e elas trabalham juntas entre si, elas não servem para uma completar a outra, já que elas têm sentido completo propriamente. E como cheguei em casa, abri o meu celular, não, abri o celular é meio difícil, né? Abri o livro e comecei a estudar. Bom, basicamente isso, né? Todas elas têm sentido completo. Cheguei em casa, vírgula, abri o livro, vírgula, e comecei a estudar. Você entendeu tudo. Todas têm sentido completo. Agora na subordinada, elas não têm sentido completo. Uma serve para subordinar a outra, uma serve para completar a outra. E aí a segunda oração é a subordinada. E aí ela serve para completar o sentido dela. Aqui elas não servem para completar o sentido dela, mas aqui ela serve para completar o sentido da outra. E ela não tem função de oração, ela tem função de um complemento. E aí, como ela tem função de complemento, ela tem uma função menor. E isso faz ela ser subordinada. Bom, a gente sabe que a oração coordenada, ela meio que se divide, vou fazer um esqueminha aqui para vocês, meio que se divide em assindética, que é quando é ligada por pontuação, quando uma é ligada por outra por pontuação, e assindética, quando é ligada por conjunção, né? Agora, a subordinada, ela pode ser substantiva, quando ela apresenta uma função de substantivo, quando ela apresenta uma função de um substantivo, né, no período simples. Vou explicar mais sobre isso. Ela pode ser adjetiva ou adverbial. Adjetiva quando ela caracteriza a oração principal e adverbial quando ela apresenta uma circunstância. Vocês vão ver mais sobre isso nos próximos vídeos. Aqui nessa aula eu vou falar só sobre a substantiva. Bom, mas como assim subordinada substantiva? Como assim ela apresenta uma função de um substantivo no período simples? Bom, a gente sabe que num período simples, uma oração, né? No período simples, o substantivo ele pode ter sentido de complemento nominal, ele pode ter sentido de predicativo do sujeito, ele pode ter ela pode ter sentido de objeto direto. Então, o que transforma ela numa oração subordinada substantiva é quando ela tem a função, quando a oração subordinada ela tem a mesma função que um predicativo no período simples, que um objeto direto no período simples, que um objeto indireto, que um complemento nominal, que um aposto. Então, eu vou explicar mais sobre todas elas aqui, tá? Então, bora lá, eu vou explicar direito certinho, então, beer. Bom, gente, aqui, o exemplo. Uma oração subordinada subjetiva, ela tem a função de ter o sujeito da oração. Um exemplo. Para você achar as orações... Nossa, eu tô esquecendo as palavras de novo. Esquecendo as palavras, não posso esquecer as palavras. Bom, é sabido
como que você acha as orações? Você acha as orações com verbos. E quais são os verbos? Verbo é, bom, mas é sabido. Aí, essa é a primeira oração. Que o professor gosta. 2 verbos. Então, são 2 orações. Aí, essa aqui é a divisão. É sabido que o professor gosta de ler. Esses são os verbos. Verbo ser e verbo gosta. Né? Então, são 2 orações. Agora, a primeira oração. A oração principal, como a famosa OP. Né? A oração principal é sabido. Ela não tem ela não tem sujeito, perdão. Ela não tem sujeito. É sabido. O que é sabido? Não tem sujeito, não sabe explicar. Aí que entra a segunda oração, que o professor gosta de ler. Essa aqui é a conjunção integrante. O que é conjunção integrante? É uma conjunção que liga 2 orações dentro de um período. O que é um período? É quando é uma frase, né, que é composto por uma ou mais orações. Se for por uma oração, é substantivo. Se for por 2 ou mais, é período composto. Perdão, falei substantivo. Gente, tô errado. É período simples, se for uma oração. E se for 2 orações, é período composto. Bom, conjunção integrante, que pode ser tanto o que, como pode ser o se. Conjunção integrante. Aí, o professor gosta de ler. É sabido, vamos recapitulando. É sabido, não tem sujeito aqui. O sujeito vai ser o professor. Só que ele está na segunda oração. Então, quando ele está na segunda oração, é porque essa segunda oração é subjetiva. É porque ela apresenta um sujeito que não existe na primeira oração. Bom, então, bora para mais exemplos. Bom, gente, outro exemplo é assim. Nossa, tô tudo torto, né? Preciso de uma régua. Não vou usar régua. Eu sou rebelde, eu vou fazer tudo bugado mesmo. Não, vou fazer certinho. Ouvimos dizer que ele é milionário. Ele milionário com H, né? Certo. Bom, gente, essa aqui é a objetiva direta. É quando ela tem função de um objeto direto, assim como num período simples, né? Bom, como assim objeto direto? A gente aprende sobre objeto direto, objeto indireto lá em transitividade verbal, que é quando o verbo, se o verbo é intransitivo, se o verbo é transitivo, ele precisa de um complemento. Aí, esse complemento é o objeto. Aí, se ele for ligado com esse complemento sem preposição, ele é um objeto direto. Se ele for ligado com esse complemento sem preposição, com preposição, ele é objeto indireto. Oxe, tudo errado. Bom, enfim, objeto direto é porque a gente vai encontrar um verbo transitivo, ou seja, que precisa de complemento, mas que ele não vai ter preposição. E ou seja, ele não vai ter preposição e ele vai ser objeto direto. A segunda oração, no caso, a oração subordinada, ela vai ter a função de objeto direto. Nossa, um carro de som lá no fundo. Bom, gente, assim, ouvimos dizer. Isso é uma locução verbal. Ouvimos dizer. Aí que ele é milionário. Vamos separar as orações. Ouvimos dizer. Nossa, que ele é milionário. Então, 2 orações. Ouvimos dizer. Quem diz algo ou alguma coisa. Não diz de algo ou diz de alguma coisa. Como assim? Diz de. Esse de, se tem esse de, diz algo. Um exemplo, o verbo precisar, que a gente vai ver no próximo negócio. Quem precisa de algo ou de alguma coisa. Esse de é a preposição. Agora aqui, ouvimos dizer algo ou dizer alguma coisa. Não tem o de, então não tem preposição. Mas, Nicolas, tem essa conjunção aqui, ó. Essa conjunção integrante. Olha, mas isso não é...
Não, gente. Isso aqui, no caso, a preposição, ela liga dois elementos dentro de uma oração. A preposição liga dois elementos dentro de uma oração. Agora, a conjunção liga duas orações dentro de um período. Aqui, ela não está ligando duas palavras dentro de uma oração só. Ela está ligando duas orações. Ou seja, ela tem função de conjunção. Ela não é uma preposição. Então, quando ela tem função de conjunção, é quando o objeto é direto. Então, não confundam. Vocês vão ver no próximo exemplo, vocês vão ver melhor, tá? Aqui. Ouvimos dizer que ele é um milionário. Então, essa oração é a oração principal. Ouvimos dizer que ele é milionário. Ela não é subjetiva por quê? Porque tem um sujeito, ouvimos. Tá oculto, né? Tá indeterminado. Não, tá oculto, mas a gente consegue entender que é o nós. Nós ouvimos. Né? Então esse é o sujeito. Nós ouvimos dizer que ele é milionário. Bom, então essa é a oração. Quando o verbo ele é transitivo, esse verbo ele é transitivo direto, que ele é milionário. Aí essa oração, a oração subordinada, vai ter função de objeto direto. Você sempre vai ver, igual eu falei antes, que a segunda oração não vai ter função de objeto, não vai ter função de oração. Ela vai ter função de alguma coisa para caracterizar. Então por isso que ela é subordinada, porque ela não tem função de oração. Ela não é nem ela mesma. Bora pro próximo exemplo. Bom, gente, próximo exemplo. Objetiva indireta. Ou seja, é quando tem um verbo transitivo indireto que precisa de preposição. E a segunda oração tem função de objeto indireto. Bom, vamos lá. Vamos separar as orações. Precisamos de que nos deem suprimentos. Precisamos, verbo precisar, certo? De que nos deem. Então tem o verbo precisar e tem o verbo dar. Precisamos de que nos deem suprimentos. Precisamos de que nos deem suprimentos. Precisamos de que nos deem suprimentos. Bom, igual a gente viu antes no objeto, igual a gente viu antes na objetiva direta, precisamos de que nos deem suprimentos. Quem precisa de algo ou de alguma coisa. Ou seja, precisa de. Ah, mas Nicolas, também existem exemplos, né? De precisamos sem a preposição. Realmente existem. Mas nesse caso você tem que ter muito cuidado com o caso que precisamos sem a preposição, né? Existem casos, realmente existem casos. Mas não é tão aconselhável você usar um exemplo desse. Tá certo, é aceitável. Mas, por exemplo, você não pode usar em coisas tão formais, porque não é tão certo assim. É mais certo, mais convencional você usar precisamos de. Realmente existem, sem a preposição de, mas enfim. Quem precisa de algo ou de alguma coisa. É preposição. Ou seja, a segunda oração vai ter função de objeto indireto. Porque ela tem função de objeto direto, porque ela liga um verbo ao complemento por meio de uma preposição. No objeto direto, liga um verbo com o complemento sem preposição. Bom, gente, eu apaguei o... Tá bom, enfim, bora lá. A próxima oração é a completiva nominal. Quando é o seguinte, completiva nominal é quando ela tem função de um complemento nominal. Enfim, como assim complemento nominal? É quando ela é ligada à oração subordinada, né? A oração subordinada. Ela é ligada à oração principal por meio de uma preposição. Só que, assim como no objeto indireto, né, que a gente fez antes, que complementa um verbo, né? A gente viu, precisamos de que vocês nos deem suprimentos. Precisamos de. O verbo é precisar, ou seja, é um verbo, né? Então complementa um verbo. Só que na completiva nominal,
ela dá complemento a um substantivo. E não é qualquer substantivo, é um substantivo abstrato. Vocês podem pesquisar aí depois mais sobre os substantivos abstratos, mas basicamente é o que é... Bom, a gente pode falar que os substantivos abstratos é quando eles não são concretos. Ele é óbvio, né, Nicolas? Mas quando eles são o contrário do objeto concreto, do substantivo concreto. É quando eles precisam de outra coisa para eles existirem. Bom, enfim, eu tenho... Basicamente é isso, mas vocês podem pensar para vocês terem suas dúvidas sanadas. Bom, eu tenho certeza de que você não se comportou. Vamos dividir as orações. Eu tenho certeza. Eu tenho, verbo ter. Acaba a oração aqui. De que você não se comportou. 2 verbos, 2 orações. Então, bora lá. Verbo substantivo abstrato, certeza. A conjunção não, a preposição de, que é de contração, né? De mais a. Não, oxi. A preposição de a preposição não. Gente, eu tô louco hoje, eu tô louco. Tô louco, gente, eu tô louco. Tô louco. Não é possível isso não. Enfim, eu tenho certeza, substantivo abstrato, de preposição, que você não se comportou. Bom, certeza é um substantivo abstrato, isso aqui é uma conjunção, uma preposição. Ela liga a oração subordinada à oração principal. E a diferença entre a completiva nominal e a objetiva indireta é que a objetiva indireta, igual assim como eu falei antes, complementa um verbo e aqui complementa o substantivo. Então, não confundam, gente, ok? Tá quase acabando, acho que eu... Vamos ver, acho que são só mais um, deixa eu ver. Gente, eu vou... Enfim, bora aqui. Hoje eu tô louco, hoje eu tô rodando pra lá e pra cá, rodando pra lá e pra cá. Olha aqui. Oração predicativa. Predicativa é quando ela tem a função de um predicado. Já viu aquele vídeo daquela mulher? Não sei. Desculpa, gente. É que tem uma mulher... Nossa, um amigo me mostrou um vídeo de uma mulher que ela tá... Uma aula de português. Nossa, achei muito engraçado. Enfim. Predicativa. Quando tem a função de um predicado. A verdade... Bora escrever rápido. A verdade é que eu não estou triste. Bom, como assim predicativo? É o seguinte, é quando na oração principal meio que não se encontra um verbo. O verbo que existe é o verbo de ligação. Mas é um verbo, enfim, né? A gente aprendeu isso. E vai ter só substantivo. A verdade. Bom, a verdade é verbo de ligação. VL, VDL, verbo de ligação. É que eu não estou triste. Bom, a predicativa, assim como diz antes, é quando é ligada também pelo verbo de ligação. Não é ligada pelo verbo de ligação, mas enfim. Também é ligada pela conjunção em si. Mas é quando tem o verbo de ligação. E a primeira oração é a oração principal, né? Tem só substantivos. A verdade é que eu não estou triste. Também tem um verbo de ligação aqui, mas enfim. A verdade é que eu não estou triste. Predicativa é porque a oração subordinada tem função de predicado. Predicado. Eu vou colocar aqui agora. Eu vou colocar aqui realmente o que é predicado para vocês, para não ter dúvida. Mas é basicamente isso. Predicativo. A verdade é que eu não estou triste. Bora lá, gente. Para próximo exemplo. Próximo exemplo é o último, a positiva. Bom, gente, a positiva é o seguinte. É quando a oração subordinada tem função de aposto, né? O que é um aposto? É meio que uma explicação. Ele vem sempre depois de 2 pontos. A verdade é... Só digo uma coisa, 2 pontos. Só tenho um desejo, 2 pontos.
Entendeu? Aí o que vem depois dos 2 pontos é o aposto. Que no caso vai ser uma oração. E essa oração vai ser não quero quebrar o quadro. Apositiva. Bom, bora lá. Só digo uma coisa. Oxi. Só digo uma coisa. 2 pontos. Que tirarei dez nessa prova. Bom, só digo uma coisa. Que tirarei 10 nessa prova. Eu vou tirar, você tem que fazer assim. Quando tiver uma prova, você não fica, nossa, eu vou sair horrível nessa prova. Pensa positivo. O mundo é do jeito que você vê ele. Nossa, filosofias conícolas. Bora lá. A positiva. Só digo uma coisa. Acaba a oração. Só digo. Digo, verbo dizer. Que tirarei. Verbo tirar. 10 nessa prova. 2 orações. Só digo uma coisa, 2 pontos. Que tirarei 10 nessa prova. Essa oração, a subordinada tem função de aposto. Tem função de aposto. Então, se ela tem função de aposto, ela é apositiva. Então, gente, isso foi isso. Acabou a aula. Você, basicamente, vocês podem escrever aí no seu caderninho os exemplos. A moto passando. Vou passar mais um exemplo aqui pra vocês. E vocês vão ter que me dizer qual oração que é. Um exemplo, eu vou passar uma frase e vocês vão me dizer, essa oração é o quê? Substantiva tal coisa. Vocês têm que falar, né? Gente, agora eu acho realmente, as pessoas realmente devem achar que eu sou louco. Eu tava aqui falando, expliquei tudo certinho, como vocês podem ver, tá tudo explicadinho, as questões. E meu dedo sangrou também, enfim, não sei como, mas tá cortado. E eu aqui, explicando o conteúdo certinho, e quando eu vi, a câmera não tava gravando. Eu fiquei falando assim pro nada. Pro nada. Gente, enfim, meu desejo é que haja paz. Desculpa pela letra feia, mas enfim. Meu desejo é um só, que haja paz. Pause o vídeo e pensa, qual que é qual? Tananana. Pensou? Ponto. Meu desejo é que haja paz. Qual a diferença entre elas? Meu desejo. Bom, aqui tem só substantivo. E aqui tem verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, é predicativa. Então, essa oração... Gente, eu tô incapacitado de escrever. Meu Deus. Essa oração aqui é predicativa. E a segunda é fácil, né, gente? A gente aprendeu antes. O que vem depois dos 2 pontos é o que? A positiva. Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu quero gravar vídeo de qualidade pra vocês aqui. Então, quero gravar vídeo de qualidade. Eu quero vocês editando demais. Eu vou editar agora esse vídeo aqui. E, gente, espero que vocês gostem muito do vídeo. Porque... não é difícil não, mas... Não é difícil, mas eu quero que vocês gostem do vídeo. Dá o like aí, se inscrevam no canal. E, bom, eu vou começar a estudar nessas férias, né? Triste. Não, mas enfim, eu realmente gosto, né, de fazer o que eu faço. Realmente gosto de gravar vídeo com vocês. Mesmo que eu não ganhe milhões de dólares. Realmente gosto de gravar vídeo com vocês. Então eu vou, gente, vou tentar gravar bem. Vou tentar estudar bastante pra gravar esses vídeos. E também vou fazer bem, né? Porque... sei lá. Não sei. Gente, então dá o like nesse vídeo, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então, até mais, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau. Testosterone e testosterona. Testosterone são 3 terones. Aí você me pergunta, mas professora, o que quer dizer terone? Também não sei te explicar. Agora, quando você quer falar do hormônio sexual masculino, é testosterona! Ai! Nossa, me machuquei, gente. Quebrou.